Eu sou o Fábio Ciribelli, pastor da Igreja Presbiteriana em São Vicente, e agradeço por você me receber nestes minutos, que quero fazer uma reflexão importante do tempo que nós estamos vivendo. O ano de 2011, ele parece um ano apocalíptico, parece que o fim do mundo está chegando. Nestes 3 primeiros meses, são acontecimentos tão impressionantes, tão avassaladores, que nós estamos imaginando que, de fato, esta ideia de que o mundo vai acabar em 2012 parece que é certo. No entanto, eu quero trazer uma reflexão para você que nós não fomos esquecidos. Parece que a humanidade está abandonada, esquecida. Parece que Deus silenciou-se de uma vez por todas. Não se acredita mais que Deus tem o controle de todas as coisas. Eu quero dizer que Deus nunca perde o controle de nada. Não somente de todas as coisas, como Ele não perde o controle de nada. Deixa eu lembrar você. Lá no norte da Ásia, 2 países, Egito e Tunísia, uma convulsão social. É a queda dos ditadores. O povo está cansado de pessoas que exploram a eles. Aconteceu lá no Oriente Médio com a Líbia. E aí esse é um prenúncio de guerra, porque há sempre uma intervenção, um envolvimento de outros países. Vamos andar um pouquinho, vamos voltar para o Brasil. As chuvas, parece-nos que a quantidade que choveu seria para o ano inteiro. Você se lembra bem do que aconteceu lá na região do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo. Algumas cidades desapareceram do mapa. Quantas pessoas, quantas famílias, quanto sofrimento, quanta incerteza, quanto medo. Eu imagino que um barulho de chuva agora para eles é um terror. Vamos olhar para o Japão, lá para a Ásia, mais um tsunami na Ásia. São muitos terremotos, é muito sofrimento, é muita perda. E isso tudo faz crer que nós estamos esquecidos. Deus nos esqueceu aqui na terra. E agora nós estamos ao léu à vontade da natureza, da reação da natureza. Eu quero trazer essa reflexão para você e dizer que todos esses acontecimentos, a Bíblia diz que são apenas sinais do fim dos tempos. Nós ainda estamos vivendo os sinais. Ainda há muita coisa que acontecer. É fato que Deus tem poder. A Bíblia diz que num piscar de olhos Ele pode aparecer para vir fazer a sua prestação de contas conosco. No entanto, eu quero trazer uma história de um profeta que viveu isso com um povo. O profeta Abacuque estava com o coração muito triste e buscando e orando e sem respostas para todas essas situações. E ele tinha um motivo, e ele falava com Deus, e ele conversava com Deus. E, no entanto, o que aconteceu? Deus disse para Abacuque que era para ele esperar, que ele ia assistir, ele veria a ação de Deus e ele perceberia que Deus está presente em todas estas coisas. Eu quero dizer isto. Eu quero dizer que Deus não está em silêncio nem ausente, Ele está presente em todas estas coisas. Nós precisamos nos lembrar que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Nós recebemos aquilo que nós mesmo plantamos. Nós não vamos colher aquilo que nós não plantamos. Mas a história de Abacuque é maravilhosa, porque no final, lá no capítulo 3, versículo 17 em diante, ele faz um levantamento da sua fé. Ele olha para o seu coração, ele olha para a sua fé, e ele então começa a olhar para o seu relacionamento com Deus. E ele começou a olhar a vida a partir do relacionamento com Deus. Olha, eu quero dizer uma coisa, nenhum cristão, ninguém que tem nenhum tipo de fé, nem quem crê no Deus Todo-Poderoso, como eu creio, e que a Bíblia diz que é o Todo-Poderoso, está blindado. Nós não estamos isentos, a fé não nos isenta de sofrimentos, de perdas, de problemas. Esse é o primeiro aspecto que eu quero tratar com você. Deus, o amor de Deus não nos isenta, a fé não nos isenta. Ninguém está isento de passar por isso. Eu e você estamos sujeitos a isso.
Então, preste atenção no que eu estou te dizendo. Você não está isento. Eu não estou isento. A fé não isenta. A fé não blinda. Nós somos seres humanos como todos os outros seres humanos. A segunda razão, é por isso que Deus nos deu a fé. Porque nós vamos precisar muito dela. E nós vamos ter que cultivá-la. E esta fé é a fé em Deus. É a fé no amor de Deus. É a fé na graça de Deus. É a fé que nos diz que a nossa vida não se limita aos fatos, aos acontecimentos, aos problemas, às perdas deste mundo. Preste atenção nisso, porque isso é importante. Não fique preocupado em procurar os aspectos apocalípticos, em procurar o tempo, em procurar alguém que conhece o futuro. Não se preocupe com isso. Preocupe-se em desenvolver, em cultivar, em relacionar-se com Deus. E o Senhor Deus vai consolar o seu coração, e o Senhor Deus vai sustentar o seu coração e a sua vida. E você vai compreender que nós vivemos num mundo que ele tem as suas sujeições, e nós estamos sujeitos às sujeições dele, exceto aquilo que vai tirar a minha fé, ou exceto aquilo que vai impedir minha fé em Deus. Então, primeira coisa, nós não estamos isentos. Você não está isento, eu não estou isento, nenhum de nós está isento. Eu imagino que em todos esses momentos difíceis que o mundo passa, essa convulsão social lá do norte da África, o problema da Ásia com os tsunamis, o nosso problema aqui com a chuva, com a violência que nós temos no dia a dia, eu quero entender, compreender que essa é a oportunidade que nós temos de experimentar o amor de Deus e repartir o amor de Deus. Esse é o segundo aspecto que eu quero tratar com você. É tempo de nós repartirmos o amor de Deus. Agora, quem não tem o amor não reparte. Como eu vou repartir um amor que eu não tenho? Como é que eu vou repartir algo que eu não recebi ou que eu não cultivei? Então você precisa, através da palavra. A Bíblia diz que Deus é amor. Se você se relacionar com Deus, você vai experimentar o amor de Deus e vai amar o seu próximo com o amor de Deus. Então, além de não estarmos isentos, nós temos o amor de Deus que nos consola, o amor de Deus que conforta o nosso coração e que, sobretudo, nos dá fé para resistirmos os dias maus, resistirmos às dificuldades. Terceira coisa que quero falar para você sobre isso. Procure os caminhos de Deus. Certo encontro de Jesus com os fariseus disseram isso para ele. Nós reconhecemos que você dirige, que você conduz, que você leva os homens para os caminhos de Deus. Nós precisamos achar esse caminho, nos encontrar nesse caminho de Deus. Porque não para buscar explicações de todos esses acontecimentos, mas para buscarmos a companhia de Deus em todos esses acontecimentos. E essa é a promessa de Deus, essa é a proposta de Deus, que Ele estará conosco todos os dias, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Então, preste atenção que você precisa encontrar o caminho de Deus. Diz a sabedoria humana que toda religião leva o homem a Deus. A religião que leva o homem a Deus é a religião que manifesta o amor de Deus, é a religião que manifesta o poder de Deus, é a religião que manifesta a graça de Deus através do seu Filho Jesus. Através do seu Filho Jesus. Religião que apresenta Jesus como a expressão do amor, da graça e do poder de Deus. Então, essa religião é certa. Essa religião, de fato, vai levar o homem a Deus. Eu quero me despedir de você e quero orar com você. E quero que você busque essa compreensão na palavra de Deus. Você não está isento, você não está blindado. Você precisa encontrar o amor de Deus para repartir o amor de Deus. E você precisa encontrar o amor de Deus na pessoa de Jesus. Eu quero orar com você. Pai, eu quero orar por essa pessoa que me ouve agora. Eu quero orar pelo coração dela, pela preocupação dela. De fato, os acontecimentos que estamos vivendo agora, eles nos dizem que nós estamos chegando no fim dos tempos. Mas eu quero que ela compreenda que esses são só os sinais. E que ela busque comunhão com o Senhor e saiba que nós não fomos esquecidos pelo Senhor. Deus te abençoe e derrame a sua graça sobre você.